sessão plenária desta quinta-feira, os parlamentares analisaram mensagem do governo que propõe a unificação das leis que instituíram o Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas e o Fundo Fluminense de Parcerias. Entre as mudanças está a transferência do programa da Secretaria de Estado de Fazenda para a de Desenvolvimento Econômico e a criação da figura do verificador independente, uma espécie de auditor contratado pelo governo para acompanhar a qualidade e a eficiência da parceria. O texto recebeu 52 emendas e retornou às comissões. Outra mensagem do governo cria o Sistema Estadual de Cultura e um programa de fomento e incentivo à cultura. O objetivo é desenvolver políticas de médio e longo prazo para o setor. Pela proposta, o sistema será formado por diferentes órgãos estaduais e municipais de cultura, além de prever a criação do Conselho Estadual de Cultura. O texto também estabelece a realização da Conferência Estadual de Cultura para que a sociedade possa avaliar a política cultural. Os deputados vão poder apresentar mudanças ao projeto até às 5 horas da tarde desta sexta-feira. A última mensagem discutida reconduz José Bismarck Viana de Souza ao cargo de conselheiro da Agenersa, a Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado. Bismarck fazia parte da agência desde 2011 e presidia o conselho. Com a aprovação da indicação do governador Luiz Fernando Pezão pelo plenário, Bismarck fica mais 4 anos no cargo. Produtos de origem animal ou que tenham sido produzidos com métodos que utilizem animais devem exibir estas informações no rótulo para conhecimento do consumidor. Os estabelecimentos comerciais vão ter 1 ano para se adaptar à nova regra ou podem ser multados. A proposta do deputado Paulo Ramos foi aprovada em segunda discussão e pode virar lei. Nós temos muitos consumidores que são vegetarianos e há produtos que imediatamente não têm visibilidade sobre a origem. Se alguém for comprar 1 quilo de carne, sabe que a origem é animal. Mas há produtos que não, enlatados, etc. Então, é preciso que no rótulo venha de forma legível que a origem é animal. Para que aqueles que são vegetarianos, aqueles que defendem os animais, aqueles que entendem que todas as espécies devam ser preservadas, que o humano não é superior, a espécie humana não é superior às demais espécies, mas que possam ter conhecimento e cada um decide sobre o seu consumo. Outro projeto na pauta proíbe instituições bancárias de manterem cadastros restritivos que limitem o crédito ao consumidor. O texto do deputado Luiz Martins foi aprovado em primeira discussão e ainda precisa passar por mais uma votação em plenário. Sou presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e tem várias reclamações sobre isso. O que é basicamente o projeto? Que diz o seguinte: eu tenho um crédito restritivo em determinado banco. Ele fica o resto da vida, independente que eu pague ou não, ele fica com aquela restrição. Então esse projeto acaba com esse caráter restritivo. E a deputada enfermeira Rejane quer criar o Programa de Inserção Cultural de Pessoas com Deficiência. A ideia é permitir a participação dessas pessoas em eventos culturais, garantindo a acessibilidade. A matéria foi aprovada e retorna à pauta para outra votação. Ele vai atingir mais de 15 milhões de pessoas. 12% de toda a sociedade, de toda a população do Rio de Janeiro são de deficientes físicos. Auditivo, todos os deficientes. E esse programa, ele busca parceria privada para que a gente possa dar condição a esse deficiente de frequentar os espaços culturais. Um deles, por exemplo, são as bibliotecas, tem que ter livro em braille, linguagem dos sinais, em cinemas, em teatro. Foi aprovada ainda a prorrogação dos trabalhos da CPI que apura as causas e consequências do consumo de crack no Estado. Os deputados vão ter mais 60 dias para a conclusão do relatório final. Nós ouvimos algumas secretarias importantes, mas ainda precisamos ouvir a Secretaria de Saúde, que não conseguiu ser contemplada nas primeiras reuniões, e também alguns estudiosos nessa área, porque a CPI, além de indicar as questões problemáticas no que diz respeito
ao combate ao crack, à situação do crack, nós precisamos também apresentar alternativas. A CPI ela também é propositiva e nessa intenção o chamamento, o convite de alguns especialistas nessa área vão nos dar para o relatório informações importantes para dar ao Estado alternativas para ajudar no combate ao crack. No expediente final, o deputado Anderson Nogueira criticou a proposta de aumento do mandato de prefeitos por mais 2 anos. As notícias vindas de Brasília dão conta que a Confederação Nacional de Prefeitos do Brasil fazem uma pressão, um lobby em cima dos deputados federais para a extensão dos mandatos por mais 2 anos para coincidência de eleição. Na minha visão, isso é legislar em causa própria, não se muda a regra do jogo no meio do jogo. Acredito que tem que ter as eleições 2016 e rechaço profundamente essa medida, mesmo sabendo que dificilmente ela prospere. O deputado Luiz Paulo fez uma homenagem ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que completou 84 anos nesta quinta-feira. Presidiu o nosso país por 8 anos. E gostem os opositores ou não, deixou um legado, né? Um legado no seu governo, que foi o Plano Real, estabelecido e feito junto com o presidente Itamar Franco, né? Porque teve início quando ele era ministro da Fazenda de Itamar Franco. A lei de responsabilidade fiscal, que resgatou a autonomia e a credibilidade aos gestores dos mais diversos municípios. A conceituação do Estado necessário dentro de uma concepção social-democrata. Aquele que possa prestar serviços de qualidade, mas que também sobre recursos para os investimentos em infraestrutura tão necessários para crescer o nosso país. E deixa um legado também intelectual, né? E continua a construí-lo, porque também é um intelectual, um sociólogo de imensas obras publicadas.